Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula e hoje eu vou ler com vocês no Salmo 51, Confissão e Arrependimento. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois dele haver possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aleluia. Então, irmãos, esse salmo aqui é quando Davi caiu em tentação, né? Cabeça vazia, oficina de Satanás. Ele estava passeando pelo templo sem fazer nada e viu na janela aquela mulher bonita tomando banho, Betseba. Só que Betseba era casada com Urias. Urias era o chefe do exército de Davi. Então, com tanta mulher no mundo, ele já tinha um monte de mulheres. Ele precisava pegar a mulher do chefe do exército, era amigo dele, estava ali servindo a ele com lealdade, com fidelidade no exército, dando a vida por ele. E ele cometeu essa traição, cometeu esse adultério horroroso, essa coisa que não tem tamanho. Foram 2 pecados que ele cometeu gravíssimos, né? Ele traiu um amigo e ele mandou matar o amigo. O cara que servia a ele de verdade, dava vida por ele, estava na frente de batalha, num exército. E ele, um homem de Deus, analisem bem, irmãos. E Davi era um homem de Deus, era o rei de Israel e cometeu 2 pecados gravíssimos. E ele não viu, o pior de tudo, que ele não percebeu o que ele fez. Tem vezes, irmãos, que a gente comete pecados, que a gente se acha tão perfeitos, oh, aleluia, que a gente se acha tão perfeito, que se acha tão super-homens, super-mulheres, né, que estamos blindados pelo poder de Deus, pela armadura de Deus, que nada vai nos acontecer, que nós não vamos cair em tentação, que estamos por cima da carne seca, vamos dizer, do linguajar popular. Então, a gente acha que nada vai acontecer conosco, que nós podemos fazer o que for, que está tudo certo. Às vezes, estamos cegos pela nossa própria soberba, pelo nosso orgulho, mas não é daquela maldade, né? Só que Davi, com certeza, sabia que não era certo mandar matar um chefe, um funcionário dele, mesmo que não fosse amigo, vamos dizer assim, mas era um funcionário dele que estava servindo a ele com lealdade, com fidelidade. Ele mandar matar. Então, irmãos, às vezes a gente fica cego, se achando tal na presença de Deus.
Quando a gente fica horrorizado quando os pastores caem em tentação, né? Quando pessoas de Deus que a gente conhece na internet, que são famosos, que a gente ouve muito falar, que trai, que comete coisas horrorosas que a gente ouve por aí. Mas é por isso que às vezes eles se acham, os super-homens, as super-mulheres se acham acima do próprio Deus às vezes. Eu posso, eu tenho poder, Deus está do meu lado. E aí caem na sua própria tentação, na tentação. Porque o inimigo só tenta, é na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que ele vem. Então, se dermos uma brechinha mínima que for, ele vem nos atacar. Ele vem com pezinho de algodão, com passinho tranquilo, sem a gente perceber. É um pensamento aqui, um pensamento ali. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Ah, pode olhar aquele site assim. Pode ver aquela coisa. Uma bebidinha não vai te fazer mal, não. Uma vez na vida, você é de carne e osso também. E é aí, irmãos, que a gente cai em tentação e Deus se entristece muito conosco e ainda vem as consequências, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pagou muito caro por esses pecados que ele cometeu. Ele pagou muito caro e os filhos dele e os pecados as consequências vieram por esses pecados que ele cometeu, pela desobediência dele. Só que aí quando Natan veio conversar com ele, né, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 15, depois vocês leem. Quando Natan veio conversar com ele, abriu os olhos dele. Porque acontece, irmãos, acontece sim, às vezes a gente não percebe o erro que a gente comete. Só que é por isso que a gente não pode se achar melhor do que ninguém. Achar, gente, aquele fulano caiu em tentação e tal, nunca aconteceria comigo. Talvez nunca acontecesse naquela área, vamos supor, de traição ou na bebida. Mas todos nós temos a nossa fraqueza. Então nós não podemos achar que depois que a gente vem para a presença de Deus, a gente nunca mais vai cair naquele pecado. Pelo contrário, o inimigo fica tentando exatamente na nossa fraqueza para poder nos ver destruídos, para poder nos ver longe da presença de Deus. Mas Deus é misericordioso, maravilhoso e soberano. Deus cuida de nós e tem misericórdia de nós. Ele nos ama de verdade. Ele nos ama nos detalhes. Ele nos ama para sempre. Eu vou pegar. Então, aqui, Davi se arrependeu do pecado dele. Ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele estava clamando pela misericórdia de Deus. Ele estava clamando porque sabia que Deus é misericordioso. Aqui no versículo 5 ele fala: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós fomos gerados na iniquidade, no pecado, porque Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, nós fomos gerados no pecado. Então, irmãos, o pecado já nasce em nós. Nós já somos gerados no pecado. Mas Jesus morreu na cruz para nos libertar dos pecados e nos dar a vida eterna. Aleluia. Creiam, irmãos, creiam. Ninguém é tão sujo que não possa se libertar do seu pecado. Não existe isso. Jesus falou com aquele assassino que estava do lado dele na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus perdoa o assassino, Deus perdoa pedófilo, Deus perdoa quem... Não existe nem pecadinho nem pecadão, existe o verdadeiro arrependimento. O que existe é um coração quebrantado que Deus precisa ver em você um coração quebrantado, sincero e verdadeiro, aleluia. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não se achem pior do que ninguém. Não existe gente melhor nem gente pior. Existe sinceridade e verdade. Deus conhece o coração de cada um de nós.
Então nós vamos conseguir a nossa redenção quando estivermos firmes na presença de Deus de verdade, com coração sincero, coração contrito, quebrantado. Aleluia. Oh, irmãos, ninguém é tão sujo que não possa se limpar. Mas quanto mais a gente se achega a Deus, mais Ele vai tirando todas as nossas sujeiras. Ele vai nos limpando, nos purificando. Então, irmãos, deixa Deus te limpar nessa noite. Não ache que você é pior do que ninguém. Oh, aleluia. Você não é pior do que ninguém. Às vezes você foi amaldiçoado com palavras ruins da sua própria família. Conheço muitas pessoas que já passaram por isso. Ah, você não vai dar em nada não, você não presta, você não faz nada direito. Você é um menino feio, você é uma menina desengonçada, estrambelhada, não sabe fazer nada direito. E assim você foi ouvindo aquelas palavras durante a infância, durante a adolescência, e aquilo fica na sua mente te torturando. Mas não deixe essas palavras tomar conta do teu coração. Jesus morreu na cruz. Jesus, ele deu o sangue, toda gota de sangue. Ele não tinha nem mais sangue. Ele deu todo o sangue dele na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser purificados, limpos e libertos. Ele nos deu o caminho para a salvação. Oh, irmãos, se apeguem nesse caminho, nesse único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Ele, aleluia. Não tem outro caminho. Mas Ele é um caminho perfeito, um caminho verdadeiro, um caminho que nos leva para a salvação eterna, para a glória celestial, para o céu verdadeiro. Oh, irmãos, cuidado com as coisas que vocês têm ouvido por aí. Cuidado com palavras falsas. Cuidado com revelações falsas. Cuidado, irmãos, cuidado com os profetas que vocês têm ouvido por aí. Não se deixe levar por qualquer um, não se deixe levar por todos. Tudo que você ouvir na internet, ouvir de pregação ou em qualquer igreja que seja, confirma na Bíblia. Chega em casa, você abre a Bíblia e confirma. Se você não souber o versículo, na própria internet você vai. Por exemplo, assim, o pastor falou assim, Jesus salva, cura e liberta, vamos supor. Aí você não sabe, você não lembra, né? Em qual versículo que ele leu isso. Então, irmãos, você não lembra, mas aí você procura na internet. Jesus salva, cura e liberta. A própria internet vai te dar o texto bíblico. Então você vai, abre a sua Bíblia, confirma tudo direitinho. Não se deixe levar por palavras vãs, por palavras mentirosas, porque o diabo, a tática que ele conseguiu é penetrar nas igrejas para enganar o povo dele. As pessoas estão sendo enganadas por falta de conhecimento, como diz o livro de Osés, não é de hoje. Não é de hoje. Os saduceus, os fariseus, eles colocavam fardos pesados nas pessoas, falavam muitas coisas, mas não viviam verdadeiramente a palavra de Deus. Então, irmãos, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado os pastores que vocês seguem. Não estou julgando ninguém, só estou dizendo para analisar, porque os dias são maus. E essa tática que o inimigo conseguiu, ele penetrou nas igrejas e tem cegado a muitos. Eu também, irmão, já passei por muitos enganos, já ouvi muitas pessoas erradas. Deus foi me direcionando, aí a gente sente aquele incômodozinho, sabe que alguma coisa não está certa, né? A gente sente aquele incômodo, o Espírito Santo avisa, aí a gente começa a orar e Deus vai mostrando. Então não se deixem ser enganados pelo inimigo, por falsos profetas, tá bom, irmãos? Fiquem firmes para não cair na tentação, para não cair nas armadilhas do inimigo, porque o inimigo veio só para roubar, matar e destruir. Os desejos da carne são passageiros. Você comete aquele pecado, mas depois vem o vazio, porque
o vazio só Deus preenche. Só Deus preenche o vazio. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que essa palavra sirva de abrir os olhos de vocês. Não se deixe ser enganado pelo diabo. Não deixe o inimigo soprar coisas te desvalorizando, te deixando para baixo, com um complexo de inferioridade. Você determina: eu não aceito mais isso. Eu não sou inferior a ninguém. Bate em retirada, Satanás. Toda potestade do ar do pensamento, sai agora em nome de Jesus. E você começa a lutar, a guerrear, e começa a falar os versículos bíblicos. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque os versículos são armas contra o inimigo. Jesus, quando estava no deserto, quando Satanás estava tentando ele estava falando os versículos bíblicos para o próprio Jesus, para o próprio Salvador. Mas Jesus também tinha os versículos bíblicos para rebater com ele. Então, quando esses pensamentos vierem, vocês profetizam: tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então, irmãos, quando você vai falando os versículos bíblicos, o inimigo bate em retirada. Nós temos que nos revestir com a armadura de Deus. Temos que estar firmes para os dias maus. E como que a gente se reveste? Jejum, oração e palavra. Leitura da palavra, louvor. O louvor ajuda muito, porque quando você vai louvando a Deus, você esquece dos problemas, você coloca Deus em primeiro lugar, você vai entregando, porque os louvores verdadeiros, os louvores que exaltam a Deus verdadeiramente, são orações. Você vai fazendo, vai louvando, vai engrandecendo o nome do Senhor, e Ele vai te enchendo de fé, Ele vai renovando suas forças. Então, irmãos, são armas que nós temos que ter em mãos para nos preparar para a guerra, porque a guerra é todo dia. 24 horas por dia nós estamos em guerra. São pensamentos, são imagens, coisas que a gente vê, situações que a gente passa na rua, em casa, em todo o tempo. 24 horas por dia nós estamos em guerra. Guerra espiritual, guerra das nossas próprias emoções. Então, se nós estivermos com as armas certas, nós vamos vencer essa guerra em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, se inscrevam no canal, vamos orar. Pai amado, Deus misericordioso, maravilhoso, que palavra tremenda que o Senhor nos deu, que revelação maravilhosa que o Senhor falou conosco nessa noite. Pai, sem Ti nada somos, Pai. Senhor, esse canal é instrumento do Senhor, Pai. O Senhor colocou no meu coração, Pai, esse desejo, essa vontade de ajudar as pessoas, Pai. Eu não sou nada sem o Senhor, é o Senhor que fala através da minha boca, Pai. Ô, Senhor, que as pessoas sejam alcançadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Ô, Senhor, reaviva sonhos, reaviva a fé, renova as forças, Pai, de cada um dos Teus filhos. Arranca todo o mal, tudo que não provém do Senhor, Pai. Se alguma dessas pessoas, Pai, que estão ouvindo essa oração nessa hora, estão, meu Pai, se sentindo inferiores, Pai, que o Senhor faça eles se lembrarem que eles são filhos amados do Senhor, meu Pai. Que o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida de cada um deles, Pai. Um chamado tremendo, Pai. Oh, Senhor, o Senhor tem chamado obreiros para essa obra, Pai. Levanta os Teus filhos como guerreiros nessa terra, Pai. Oh, Senhor, arranca toda inferioridade do inferno, meu Pai. Porque o Senhor nos fez a imagem e semelhança do Senhor, Pai. Do Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, fortalece, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Arranca toda tristeza, toda mágoa, todo rancor, meu Pai. Oh, Senhor, ensina os Teus filhos a liberar o perdão, Pai. Se alguém os magoou falando essas palavras malditas, Pai, cai por terra, meu Pai. Toda oração contrária, toda palavra contrária contra a vida de cada um deles, cai por terra agora em nome de Jesus. Restaura, fortalece, ajuda, renova as forças, Pai. Porque nós somos filhos amados do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ama e nos protege, cuida de nós em todo o tempo. Arranca todo orgulho, meu Pai, toda soberba, Pai, do nosso coração.
Senhor, nos ensina, Pai, não nos deixe nos sentir maiores do que qualquer um outro, do que qualquer pessoa, Pai, porque não somos, Senhor. Somos todos iguais, meu Pai, perante o Senhor não tem melhor, não tem pior, não tem filho predileto. Somos todos iguais. Que o Senhor nos ama, nos protege e quer cuidar de nós. É só nós deixarmos. Quebranta os nossos corações, Pai. Tira todo impedimento do caminho, Senhor. Nos liberta e nos fortalece, Pai. E tenhamos uma noite abençoada, Pai. Que possamos descansar. Renova as nossas forças, meu Pai, em nome de Jesus. Que amanhã é domingo, um dia de descanso, dia de paz, dia de ficar com a família. Pai, alguns trabalham, que trabalham em plantões, alguns trabalham, que o Senhor ajude e fortaleça cada um deles, Pai. Que onde eles passarem, Pai, a glória do Senhor os siga, Pai. Que eles aprendam a ser a luz do Senhor por onde for, Pai. Que na boca de cada um deles só saiam palavras de bênção, palavras de alegria, palavras de vitória. Em nome de Jesus, te glorifico, te agradeço, te peço perdão pelos nossos pecados e que possamos chegar na glória contigo, Pai. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Pai. E que eu possa um dia, Pai, colher testemunhos, Pai, de que esse canal foi canal de bênção na vida de cada um, Pai. Eu te glorifico e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda fará por nós. Maravilhoso é o Senhor e poderoso Deus. Obrigado, Jesus, obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha e coloque seu pedido de oração nos comentários para estarmos juntos orando, nos fortalecendo em Deus. Amém? Até o próximo vídeo.